Se você já tentou criar um aplicativo no Power Apps e travou logo no começo sem saber por onde começar, provavelmente você pulou uma etapa importante. A maioria das pessoas abre o Power Apps e já quer sair criando tela, colocando botão, fazendo design, mas sem entender o que realmente precisa ser construído. E o resultado disso é um aplicativo que não funciona direito ou que não resolve o problema que tem que ser resolvido. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como começar da forma certa, criando na prática um aplicativo de solicitações internas da forma correta. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Stelft, trabalho com soluções Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturar os seus processos usando a Power Platform. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de 5 aulas onde a gente está construindo do zero um sistema completo de solicitações internas usando o Power Apps. No vídeo anterior, a gente estruturou toda a base de dados no SharePoint, definiu como as informações do sistema vão ser organizadas e é exatamente essa estrutura que a gente vai usar agora para começar a construir o aplicativo. Então, já se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e acompanha a série toda. Tô deixando aqui na descrição a playlist para facilitar a sua vida. Agora vamos começar a construir o nosso aplicativo e ver na prática como a gente faz do jeito certo. Vem comigo. Então vamos lá, aprender a criar o seu primeiro aplicativo aqui no Power Apps. Eu vou te explicar no detalhe tudo o que você precisa fazer para construir um aplicativozinho, publicar e fazer ele funcionar. Então vem comigo, a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte: o Power Apps, eu já expliquei bastante dele aqui no canal, lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de 5 aulas. Então agora que a gente está colocando a mão na massa, o Power Apps é uma ferramenta que você acessa aqui nos seus 9 pontinhos nas ferramentas online Microsoft, ou você pode pesquisar pelo Google a ferramenta. É importante você entender que você tem que ter a licença, eu já expliquei bastante disso aqui. Então nada mais, você precisa aqui acessar, caso você queira acessar pelo Google, pesquisar Power Apps. Eu estou acessando pelo Bing, mas você pode acessar aí pelo seu Google, e você pode acessar aqui, ó, Power Apps, essa ferramenta aqui. Depois de você selecionar no Google, ele vai abrir direto se a sua conta já estiver conectada, igual o caso da minha. Se a sua não tiver, você pode fazer o login aí, conectar e entrar. Quando você acessar seu Power Apps, o que você tem que entender aqui, ó? Ele vai te dar alguns modelos aqui no início, inclusive essa interface nova. Você tinha interface antiga também aqui no cantinho, né, que te permite criar por inteligência artificial, mas eu não recomendo. Vou dizer que você tem altas chances de se frustrar criando um aplicativo aqui por X motivos, que eu não vou entrar tanto em detalhe agora. Vou te mostrar criar um aplicativo aqui na prática. Então vamos lá, deixa eu expandir aqui. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro aplicativo, ó. Então o Power Apps ele não tem muito segredo, é razoavelmente simples você criar um aplicativo aqui, pelo menos o início dele, e você pode começar ou por aqui, ou você pode começar aqui na esquerda. Eu aconselho você ir pela esquerda aqui, mas para você criar o hábito aqui, para você ver as informações, as opções que tem, beleza? O que você tem que saber aqui do Power Apps quando você vai criar um aplicativo? O seu app ele pode ser dois modelos, tanto Canvas App quanto Model Driven. Eu garanto para você que se você está começando, eu vou dizer que na maioria das vezes você vai querer usar o Canvas App, porque ele é mais flexível, você tem mais opções ali dentro, você pode mexer em quase tudo aqui, um pouquinho diferente do Model Driven, que tem outro objetivo. Não entro em detalhe nesse vídeo aqui, tá? E mais uma coisa importante, você pode começar com dados ou começar sem dados. Eu vou ensinar você a criar sem os dados e depois a gente adiciona. Por quê? Porque te abre mais opções. Se você começar com dados aqui, ele já de certa forma limita para você. Então vem comigo aqui, ó, vamos criar do zero o seu aplicativo. Você vai clicar aqui nessa primeira opção e vai buscar a opção que você vai querer desses três, ó. Recomendação para você: se você está começando, opte por criar um aplicativo entre uma dessas duas opções aqui. É uma tela já delimitada o seu tamanho, diferente do responsivo. Por que eu falo isso? Porque o responsivo ele tem alguns probleminhas que você vai ver que você vai ter que trabalhar com alguns conceitos mais avançados e você vai ter dificuldade, tá? Pelo menos por enquanto. Então é um conceito muito mais avançado. Vamos começar com um desses dois aqui. Nesse caso, vamos começar com um aplicativo aqui, tamanho de tablet, tá? Porque você vai poder fazer para o computador. Se você quiser fazer para o celular, pode fazer também, sinta-se à vontade. Vamos lá. Começa aqui. E ó, observação para você. Esse vídeo aqui vai ser longo, tá? Vai ser longo, já adianto. Você deve estar vendo os minutos aí do vídeo, mas eu vou mostrar no detalhe para você que essa sériezinha aqui é completa. Então vamos lá. Eu não vou me prender tanto em detalhe a conceitos aqui da interface do seu Power Apps, mas eu vou ser bem breve, tá? Então, de novo, aqui em cima você vai poder ver alguns elementos, tanto aqui na esquerdinha também. Na maioria das vezes você vai ir por esses locais para adicionar elementos. Então, se eu quiser adicionar um formulário, eu jogo. Se eu quiser adicionar um botão, eu arrasto e solto. É assim que funciona, tá? Então, Power Apps é basicamente uma interface de arrastar e soltar, e a gente vai colocando fórmulas. Eu expliquei bastante disso no primeiro vídeo aqui da série. Então, aqui é mais construção mão na massa. Beleza, ó, o que eu quero te mostrar aqui para te incentivar? O primeiro aplicativo que a gente vai criar é um aplicativo aqui de controle de solicitação. Então, o nosso objetivo vai ser criar um formuláriozinho, um botão de enviar, outro botão ali de consultar, e a gente vai poder
ver as informações aqui. Esse é o nosso objetivo, enviar a informação para a base. Então vamos lá, o que você tem que pegar aqui, ó? Primeiro de tudo, criou o seu primeiro aplicativo aqui, ó, começou, já salva ele na direitinha aqui. Por quê, Léo? Por que é bom salvar? Porque se você não salvar, vamos dizer que você está aqui trabalhando e do nada o computador desligou, alguma coisa fechou aí e você perdeu a página. Se você não salvou a primeira vez, você perde tudo. Então faça comigo aqui, ó. Coloque o nome para o seu aplicativo, lembrando, eu cliquei lá em cima na direita e vamos colocar o nome aqui. Nesse caso vai ser solicitações. Beleza? Vamos salvar o seu aplicativo. Beleza, espere ele salvar aqui na direita. Depois de salvar, você vai ver aqui que deu certo. Eu vou dizer que às vezes ele aparece, às vezes não aparece uma notificaçãozinha, mas pode passar o mouse aqui em cima, ó, e você vai ver, a última vez salvo 3 e 4 aqui no dia de hoje. Beleza, vamos lá. O que você tem que entender aqui do Power Apps, tá? Antes da gente começar, toda modificação que você for fazer aqui na ferramenta, caso você queira que o usuário consiga usar essa ferramenta, você vai ter que publicar aqui na direita, tá? Já já a gente trabalha com esse conceito, porque a publicação vai para o final do vídeo. Mas eu estou comentando já para você ter uma ideia de que lá na frente a galera só vai conseguir usar o seu aplicativo se você publicar ele, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero começar aqui com você, ó. Esse conceito que eu vou te mostrar aqui, ele é uma coisa bem incentivadora para quem está começando. E é justamente isso que eu quero que você tenha já. Essa vontade de aprender e já te motivar. Então aqui, ó, quando você começa um aplicativo, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o seu app, se você clicar aqui em inserir, onde a gente vai colocar os elementos, você pode clicar tanto aqui em cima quanto aqui na esquerdinha também, você pode adicionar alguns elementos. Esses elementos que estão aqui, naturalmente, eles são elementos do modo do aplicativo antigo. Então o Power Apps ele tem duas versões. Então a primeira versão, que é essa versão que a gente usa aqui, é onde a gente tem os elementos antigos. São os elementos mais confiáveis. Vamos dizer que depois de um tempo, vamos dizer que a Microsoft adaptou um pouco alguns elementos para deixar mais fácil para novos usuários. Então a gente vai ativar essas novas funcionalidades só para você criar um aplicativo bonito aí já no começo. Então você vai clicar nos 3 pontinhos aqui em cima, configurações, você vai clicar em atualizações aqui e você vai selecionar essa opção aqui, ó, controles e temas modernos. Quando eu recomendo esse cara para você? Quando você está começando e você quer fazer um aplicativo mais simples. Por quê? Ele tem muitas limitações, tem alguns probleminhas ainda. Então eu vou dizer que se você está começando no Power Apps, começa que isso aqui é legal, é divertido. Só vou dizer para você, você só não vai usar esse cara quando você for usar uma coluna de tipo pessoa no SharePoint, na lista do SharePoint. Enfim, não vou entrar em detalhe aqui, mais para frente eu explico, você vai entender. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro aplicativo aqui, ó. O que a gente quer colocar aqui no cartão, né? O que a gente quer colocar aqui na tela para ficar bonito? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer não tem que ser a tela inicial para você poder receber os novos usuários. Então o que dá para você fazer aqui nessa primeira tela? Vamos fazer uma tela bonitinha. Nesse caso, eu vou dar uma dica para você. O que dá para a gente fazer, ó? Tem alguns exemplos que a gente pode seguir, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, inserir lá em cima, vou escrever aqui retângulo, aqui ó, inserir retângulo, e esse retângulo aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou deixar ele na metade da nossa tela aqui, ó, na metade da tela, por quê? Vamos deixar ele bonito, né? Então aqui a ideia vai ser a gente fazer um menuzinho bonitinho, ó. Então eu vou deixar ele mais ou menos assim, ó. Essa aqui na parte esquerda eu vou deixar um retângulo, e na parte direita eu vou deixar um fundo branco. Por que, Léo? Porque eu vou deixar esse aplicativo aqui bonito, tá? Eu vou até abrir uma imagem para a gente se inspirar aqui, ó. Tem essa ferramenta aqui, ó, que eu gosto muito, que é o Pinterest. E quando você pesquisa aqui alguma coisa, você consegue ter algumas ideias. Então eu geralmente gosto de pesquisar alguma coisa assim, ó. Login App Design, Login App. E você vai ver alguns modelinhos, ó, que bonitinho. Você pode copiar, ó. Eu acho que eu vou fazer igual esse aqui, ó. Então a primeira entradinha vai ser, uma parte vai ser com uma imagenzinha, e a outra parte aqui vai ser o login. Claro que aqui a gente não vai criar uma tela de login, porque também não precisa. Então a gente só vai criar uma interface bonitinha. Você está vendo que ele tem, então, uma divisãozinha? Então aqui eu tenho um texto, e aqui eu tenho um botãozinho de entrar no app. Então vamos fazer aqui comigo, ó. Então aqui na esquerda, ó, em cima desse retângulo, bom, vou dar uma dica. No seu retângulo, clica uma vez nele, e lá na direita vamos deixar ele desabilitado. Por quê? Porque assim a gente evita de colocar uma ação dentro dele. O que é uma ação? É fazer alguma coisa acontecer quando você clicar nele. A gente não quer isso, tá? A gente vai fazer passo por passo aqui. Eu não vou visitar com você todos os elementos que a gente tem. Tem muito elemento. Então a gente vai fazer passo por passo. Você segue meus passos aí e vai tendo ideia, tá? Então beleza, ó. Então aqui a gente vai ter uma parte com uma imagem. Vou até tirar um pouquinho aqui. E outra parte com texto. Beleza, o que mais que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui você tá vendo que a gente está tendo aqui, então, um texto? Então vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, um campinho de texto. Vou deixar ele aqui no meio, vou aumentar o tamanho dele lá na direita, vou deixar ele um branquinho, na verdade, e depois vou aumentar o tamanho dele para uns
35 aqui, ó. Eu vou colocar aqui aplicativo tarefas. Olha só que bonito. Beleza. Vamos clicar aqui no textinho uma vez e vou lá na direita e vou colocar um semi-bold para deixar ele mais bonito, ó. Deixa ele até aqui em cima, ó, que aqui dá para a gente colocar uma imagem aqui no fundo, né? Então, eu vou colocar aplicativo tarefas aqui em cima e eu vou colocar um textinho ali embaixo, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar, seja bem-vindo ao aplicativo tarefas. Tarefas. Realize suas solicitações aqui. Beleza, acho que tá bom, né? Um textinho bom. Vou pegar, vou diminuir um pouquinho lá agora, né? Deixar aqui talvez um 20. Isso aí, vamos deixar ele aqui um pouquinho para baixo. Beleza, ó que legal, que bonitinho que tá ficando. Putz, ficou massa, hein? Vou clicar uma vez nele, vou tirar esse semi-bold aqui, ó, deixar ele normal. Olha que profissional que tá ficando esse aplicativo. Claro que dá pra gente colocar uma imagem aqui, ou daqui a pouco eu vou colocar aqui também uma imagenzinha, vai ficar bem bonito. E aqui na direitinha, o que dá pra gente colocar? Dá pra gente se inspirar também na foto lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou dar uma olhada aqui que ele fez aqui, ó. Então, ele colocou alguns textos, algumas imagens, algum botão. Nesse caso, eu vou colocar só um botãozinho e um textinho, porque aqui a gente não vai fazer tela de login, não precisa, tá? Então, eu vou inserir lá em cima um botãozinho, pode colocar ele aqui. Vamos colocar ele mais ou menos centralizado aqui, ó. Beleza? E eu vou colocar um textinho nele aqui, ó. Então, quando eu seleciono o botão, eu posso lá na direitinha escrever um texto nele, né? Então, nesse caso, eu vou colocar, por exemplo, entrar. Então, ó que massa. Se eu vir aqui em cima agora e clicar o play, ó que profissional que tá ficando. Então, se eu clicar o entrar aqui, a ideia vai ser o quê? Vai ser a gente pegar e ir para a próxima tela, que é a tela do formuláriozinho, que é onde a gente vai finalizar aqui esse aplicativo. Então, a gente vai querer criar uma tela inicial, criar uma tela de cadastro e uma telinha de consulta. Vai ser um conteúdo top aqui. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou pegar e eu vou colocar aqui, vou copiar esse texto com o meu Ctrl C e vou colocar o Ctrl V aqui, ó. E de novo, se você veio nessa aula aqui querendo entender todos os elementos, é muita coisa, não dá para explicar. De novo, a minha ideia é construir com você, construir comigo, que eu acho que é mais fácil de você aprender assim no Power Apps, porque tem muita função. Vai pegando comigo, eu vou te explicando aí. Tá, então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o botão, o texto no caso, e vou mudar o textinho dele para preto aqui, ó. Se eu estiver fazendo muito rápido, coloca no 0.5 aí e vai fazendo comigo, eu volto o vídeo. Vou clicar uma vez aqui nesse texto e vou centralizar ele aqui, ó. Beleza, vou deixar ele um pouquinho para cima aqui, ó. Eu vou usar a setinha do meu teclado só para deixar um pouquinho para a esquerda e vou centralizar o botão, que eu acho que assim está um pouquinho mais organizado. E aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui, por exemplo, acesse o app para fazer sua solicitação. E eu vou colocar mais um textinho, ó, vou copiar e colar, e vou colocar um textinho menor aqui, ó. Então, vamos deixar também tamanho 20, pequenininho aqui, e vamos colocar aqui um normal. Vou deixar o textinho normal. Olha que bonitinho que está ficando. Acesse o app para fazer sua solicitação. Vamos entrar aqui. Vou esticar ele um pouquinho mais aqui, ó, só para ficar um pouquinho mais profissional. E aqui, pessoal, vou dar uma dica. Você pode colocar aqui nesse texto, um texto que convide o usuário a acessar, né? Aqui você pode colocar uma frase motivacional sobre o aplicativo, que vai deixar a galera animada para usar. Então, transforme sua gestão com o aplicativo de solicitação. Olha só, eu até uma riminha aqui, ó. Transforme sua gestão com o aplicativo de solicitação. É isso que eu vou deixar. E de novo, gente, isso aqui é muito mais um PowerPoint. Eu estou te ensinando mais a brincar com a ferramenta. Então, o que a gente fez? Um retângulozinho padrão aqui, um textinho aqui, outro textinho aqui, um texto e um botãozinho. O que eu vou fazer aqui também, só para complementar o app, uma dica legal. Muitas das vezes você vai querer mudar as cores, né? Então, todo elemento você pode mudar as cores igual eu fiz com o texto. Então, no retângulo, vamos dizer que eu vou usar o roxo aqui, um roxinho que lembra um pouco a nossa empresa aqui, a Slim. Claro que você pode deixar a cor que você quiser, né? Aí é com você, ó. Esse aqui ficou bem parecido. E vou fazer no botão também, ó. Clica uma vez aqui, acha onde está ele e seleciona a cor. Dica importante, os campos novos de elementos, igual eu acabei de mostrar, eles não dá para mudar muitas cores, tá? Então é um padrão que tem ali, mas usa aí que você vai gostar. Beleza? Então olha lá que legal, olha que bonitinho que ficou. Então, aplicativo tarefas, acesse o app para fazer sua solicitação. Então aqui a gente fecha a nossa telinha inicial. Essa aula é longa, então vou fazer no detalhe com você tudo o que você precisa saber. Beleza, depois de a gente criar a nossa primeira tela, o que a gente vai fazer, né? Agora é a hora que a gente vai usar o aplicativo de verdade. Mas antes, o que eu quero que você faça aqui comigo?
Vamos colocar uma imagenzinha aqui, ó, da sua empresa. Vou colocar da minha, ó. O que que você vai fazer? A gente vai colocar aqui no cantinho. Ou melhor, eu vou deixar lá embaixo, mas você coloca onde você quiser. Então, clica em inserir lá em cima, escreve imagem, seleciona essa primeirinha aí e joga lá onde você quer que ele fique, né? No meu caso, eu vou deixar aqui no cantinho. O que que a gente vai fazer agora, ó? Com a imagem selecionada, você vai ali na direita, nenhum, e vai carregar uma imagem. A gente vai jogar uma imagem aqui para dentro. Beleza, selecionei a imagenzinha aqui. Olha que massa que ficou. Aqui acho que eu vou colocar lá em cima, que fica mais profissional. Então vou deixar um pouquinho mais para cima ali, ó. Aí, ó. Show de bola. E se você ficou com dúvida como é que eu clico mais de um elemento, segura o seu Shift do teclado que ele deixa você selecionar, beleza? Então tá lá, ó. Um hábito que eu tenho muito forte, tá? Toda vez que eu mexo alguma coisa, eu clico salvar lá em cima. Não sei se você percebeu, eu faço muito rápido. Mas cria esse hábito também que te ajuda, tá? Então olha que profissional que ficou. Para fechar, o que que dá pra gente fazer aqui, ó? Eu sou um cara bem sistemático, eu gosto de adicionar coisa. Então aqui, eu vou dar uma dica, ó. Acessa o seu Pinterest, igual eu coloquei aqui para você, ou pega uma imagem de algum lugar. Depois de você acessar o seu Pinterest, você vai escrever o seguinte aqui, ó. Visual Effect Background Desktop. Esse cara aqui é o que vai fazer você achar uns planos de fundos legais como esse aqui, ó. E aí o que que você vai fazer, ó, para te ajudar? Nesse caso, o que que eu aconselho algumas vezes, dependendo do que você tá pegando aqui? Às vezes pega algum que é transparente, tá? Porque aí o transparente é legal porque ele pega um fundinho branco e coloca um efeito para você. Por que que eu falo isso? Você vai ver que bonito que fica, ó. Por exemplo, eu vou baixar esse aqui, ó. Eu gostei desse aqui. Eu vou clicar com o botão direito nele e vou salvar a imagem. Beleza, salvei a imagem aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou lá para o meu aplicativo, vou selecionar aqui, ó. Então vou pegar aqui em cima uma imagem. Ó, eu tô fazendo um detalhe para você fazer um aplicativo bonito aí, tá? Você pode pular essa parte se você não quiser. Vou arrastar a imagem aqui para dentro desse retângulo. Vou clicar nela uma vez, vou lá na direita, carregar uma nova imagem e eu vou jogar essa imagem que eu acabei de baixar. Aí você fala, nossa, meu Deus, ficou muito feio. Calma, calma. O que que você vai fazer agora? Ó, nesse retângulo, você vai lá na direita, vai clicar aqui e vai selecionar preenchimento. Ó, já tá ficando bonito. O que que você vai fazer agora? Na transparência, você vai colocar 0,7. Olha que bonito que ficou. Tá vendo? Você pode mudar aqui um pouco a transparência, dependendo do quanto você quiser. Eu vou deixar um pouco mais escuro, porque daí ele fica um efeito bem sutil. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse campo aqui, ó, se eu clicar aqui na esquerda, você vai perceber que ele tá aqui em cima, ó. Eu quero deixar ele lá embaixo, em cima do retângulo. Aí, ó. Olha que bonito que ficou. Ficou meio escondido, né? Dá pra você deixar um pouco mais chamativo, um pouco menos. É uma dica bem legal aí pra você, ó. Você pode ver que ficou um efeito visual. Dá pra deixar muito diferente, né? Dependendo da imagem que você pegar. Mas ó que bonito que ficou. Não ficou um detalhe legal? De novo, poderia deixar ele um pouquinho menor, um pouquinho maior, ó. Depende de como é que você quer. Ó que legal que ficou assim. Ficou um pouquinho mais roxinho. Eu vou deixar assim, ó. Gostei. E aí, de novo, uma dica, ó. Dependendo como é que tiver no seu aplicativo aí na sua empresa, se seu app tiver em inglês, aqui na sua imagem não é 0,5, é 0,5, tá? Beleza, então criou seu aplicativo aqui, ó. Putz, já tá com uma telinha bem profissional, né? O que que dá pra você fazer agora? Agora é a hora que a gente vai começar a construir o app. Por enquanto foi só design, tá? E ó, vou dar até uma dica pra você. Renomeia aqui na esquerdinha, ó, a sua tela com um nome que fique legal. Clica 2 vezes aí e renomeia. Por exemplo, vou colocar aqui login, beleza? Então tá lá, ó. Primeira telinha tá feita. Vamos agora pro aplicativo de verdade. Então vamos lá, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, porque agora vai começar a ficar um pouquinho difícil. Até então você só tá brincando aqui com alguns elementos, né? Vamos lá agora para o que interessa de verdade. O que que a gente quer fazer aqui? A gente quer construir um aplicativo de você enviar uma solicitação. E para isso, tem alguns conceitos que você precisa aprender, vou tentar te ensinar um pouquinho aqui nessa aula, para você pegar um pouco o cerne do aplicativo, do Power Apps, para você começar a usar. Então vem comigo, ó. O Power Apps, ele deixa a gente adicionar várias funções para as coisas. Por enquanto não tem nada, eu não coloquei nenhuma função. A única coisa que eu fiz foi adicionar textos, né? Então eu não posso fazer nada. Se eu clicar no botão aqui, ó, não acontece nada. Então, o que que a gente tem que fazer aqui para o aplicativo funcionar? Seguinte, primeira coisa, a gente vai criar uma outra telinha, a gente vai criar um botão de navegação, que vai fazer a gente sair dessa tela e ir para outra tela. Então vem comigo, ó. Eu vou adicionar uma nova telinha aqui, telinha em branco, você pode escolher uma dessas telas, não recomendo no começo, que é um pouquinho complexo para você, então vamos clicar em branco. E depois de você selecionar esse em branco, vamos renomear aqui. Vamos dizer que essa aqui já vai ser a telinha de consulta. Você não quer consultar os processos? Então a gente vai ter uma consulta e a gente vai ter um formuláriozinho.
Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar, por exemplo, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como menu. E aí o menu vai ser onde a gente vai poder mandar as solicitações, tá bom? Então, a gente tem o login e a gente vai ter o menu, beleza? O que a gente vai colocar aqui no menu? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos deixar esse menu um pouquinho mais customizado. Então, vou clicar aqui em cima em inserir, layout aqui, e eu vou colocar esse aqui, ó, cabeçalho. Esse cabeçalho é bonitinho, ó. Então, ó, que massa, ó. Você vê ele aqui, ó, você vai ver que já tá com uma fotinho, já tem aqui o menu, já tem aqui também uma fotinho que você pode colocar, caso você queira. Esse cabeçalho é legal porque ele é bem simples, mas é bem intuitivo. Então, ó, que massa, você consegue ver qual tela você tá. Ele traz aqui na direita para você o título, opção de mostrar ou não, logotipo, se quiser adicionar uma imagem, ó, posso adicionar, por exemplo, o da Slim. Claro que o roxinho ficou meio ruim, né? Então, nesse caso aqui eu vou tirar ele, por exemplo. Beleza, imagem, posso tirar, posso colocar, deixo visível ou invisível, beleza? Nesse caso vou deixar desse jeito aqui. Beleza, até aqui tá tranquilo, né? Estamos deixando o aplicativo bonito. O que a gente vai adicionar aqui também, ó, para você? Agora é um conceitozinho um pouquinho avançado, então é hora que eu realmente vou tentar entrar um pouquinho mais em detalhe com você para você aprender a criar seu primeiro aplicativo, tá? Então aqui, ó, por enquanto, de novo, vou salvar ele lá em cima. E agora eu vou acessar o menu principal. Por quê? Eu quero te ajudar aí, ó. Então clica aqui o menu. Vamos dar um play. Tá vendo que quando eu clico ele não acontece nada? Vamos primeiro aprender as formulazinhas básicas aqui no Power Apps. Não vou conseguir ensinar todas, é muita coisa, mas o basiquinho para você. Então aqui, ó, como é que eu faço para navegar de uma tela para outra? Um botãozinho aqui, ó, clica no botão, tem que ser um botão ou alguma coisa que tenha uma ação. Não vou entrar em detalhe nisso. E quando você clicar aqui no botãozinho, você vai lá em cima na esquerda e você vai clicar no On Select. Todo campo que tem esse On Select permite você executar uma ação quando você clicar ele ou quando alguma coisa acontecer. Então, ó, ele, lá em cima, tá vendo que tá escrito False? Você vai escrever comigo o seguinte, ó, navigate, você vai colocar o nome da tela para ele navegar. Então, você vai clicar aqui, ó, menu. Vem comigo lá, ó, menu, beleza? E aí, só uma dica, ó, se quiser deixar uma animaçãozinha, ponto e vírgula ou vírgula, dependendo qual que é o idioma do seu Power Apps. No meu tá português, então é ponto e vírgula. Eu vou escrever o seguinte, ó, Screen Transition, aqui, ó. Essas opçõezinhas aqui, ó. Você pode selecionar uma delas. Eu recomendo, aqui, ó, você selecionar essa aqui, ó, Fade. É bem bonito isso aqui, ó. E pode fechar um parênteses, ó. Então, no botãozinho entrar aqui, lá em cima na esquerda, no On Select, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Vou colocar essa formulazinha aqui, ó, navigate, parênteses, o nome da telinha que eu quero e a transiçãozinha. Ó que massa agora, vou salvar o aplicativo aqui em cima, vou dar um play e vou clicar em entrar aqui, ó. Olha que da hora, já navegou. Você viu que simples? E agora, como é que eu faço para voltar? Nesse caso, eu vou dizer que não precisa, né? Mas você podia adicionar um outro botãozinho ali para navegar para o login, né? Então, beleza, aqui tá feito. Vou mudar a corzinha desse carinha aqui, vou botar um roxinho aqui. Ah, olha que massa. E ó que legal, agora se eu tô lá no menu, naveguei, tá bonitinho já. Show de bola. E agora, o que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer esse app funcionar, criar uma solicitação, você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, tá? Vamos posicionar os elementos, que é basicamente o quê? A gente vai querer ter aqui na esquerdinha uma telinha de consulta e aqui na direitinha uma telinha para cadastro, tá bom? Então aqui vai ser um formuláriozinho e aqui vai ser uma galeria. Eu não vou entrar tanto no conceito disso, porque é muito complicado para essa aula, que senão vai ficar uma aula de 2 horas. Mas eu quero só que você aprenda a mandar um dado, a editar um dado. Então eu quero que você aprenda a fazer isso, tá bom? E ponto importante, essa aula, o foco dela principal é você fazer o aplicativo funcionar para a galera mandar a solicitação e consultar a própria solicitação. Condições e regras eu vou adicionar na nossa próxima aula aqui. Então agora eu vou primeiro te mostrar como é que você envia e como é que você edita os dados, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui em cima na esquerdinha você vai inserir e você vai colocar esse aqui, ó, galeria vertical, beleza? Já já eu explico ela um pouquinho. Beleza, a galeria vertical você vai colocar ela aqui na esquerdinha, ó. Pode posicionar ela aqui, ó, embaixo do cabeçalho e joga ela lá para baixo, ó. Jogou ela aí, ó. Dá até para não deixar. Se não quiser deixar encostando muito, você pode abaixar um pouquinho. Eu vou deixar encostando, tá? Mas aí é com você. Beleza, beleza, beleza. E agora, o que dá para a gente fazer aqui, ó? Dá para a gente adicionar aqui na direita um formulário. E eu já explico para você o que é cada coisa, tá? Insere lá em cima, formulário, esse carinha aqui, ó.
Beleza, vamos arrastar ele lá também, deixar encostando em tudo. Vou deixar ele aqui, ó, coladinho com a galeria aqui, ó. Tá vendo que fez uma linha aqui embaixo? Então deixei ele ali. E o formuláriozinho eu vou deixar ele quase encostando lá embaixo. Por quê? Porque eu vou colocar uns botõezinhos ali. Eu já te explico o que é cada coisa, tá? Então aqui, ó, é para você ter ficado com essa tela aqui, ó. Clica com o botão esquerdo aqui, você vai ver essa telinha. Clica com o botão esquerdo aqui, você vai ver essa telinha aqui. Por enquanto, é isso aqui, tá? Não quero complicar muito ainda. E agora, para fechar, vamos adicionar dois botõezinhos aqui embaixo, tá bom? Faz comigo lá, ó, inserir, botão, eu vou arrastar ele lá para baixo. Olha lá, vou deixar ele mais ou menos desse tamanho e vou colocar mais um botãozinho aqui, ó. Tá bom. Tá lá, tem um aqui, outro aqui e dois botõezinhos. Tá comigo? Se você não tiver, volta para poder chegar aqui. Você tem que ficar com essa telinha aqui, que agora eu vou te explicar o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá? Então vem comigo, ó. Pode ser um pouquinho difícil, assiste com calma, tenta entender. Por enquanto, só posicione o elemento para não complicar a sua cabeça. A gente colocou aqui, ó, de novo, uma galeria, tá? Então, inserir aqui em cima uma galeria vertical. E aqui na direita, eu coloquei um formulário. Então, inseri esse formuláriozinho aqui, tá? E eu coloquei dois botõezinhos aqui embaixo. Não coloquei função, não coloquei nada ainda. Beleza? Vem comigo aqui agora então, ó. Vem comigo aqui, ó. Vamos dar um play aqui, ó. E vamos ver o que acontece, ó. Se eu clicar aqui, você vê que está se mexendo. Se eu clicar os botões, beleza. Aqui não está mostrando nada. Vamos agora para a parte que interessa. Seguinte, ó. O que eu vou te mostrar agora é muito importante você ter assistido a aula anterior aqui dessa nossa sequência de 5 aulas. Eu vou te explicar um pouquinho por cima o que foi feito na aula número 2 aqui da playlist, mas é importante que você tenha assistido a aulinha, tá? Seguinte, esses caras que você está vendo aqui, ó, eu não expliquei na aula anterior, mas eles basicamente permitem a gente interagir com a nossa base de dados. Pensa comigo, eu estou criando um aplicativo, não estou? Esse aplicativo ele precisa mandar dado para algum lugar. O que é um dado? É uma informação, né? Então imagina que você está preenchendo um forms, né, um formuláriozinho em algum lugar. Essa informação tem que cair para algum lugar, seja um Excel, que seja um banco de dados, né? Ele tem que cair em algum lugar. Concorda comigo? O que eu falei na aula anterior? O maior erro das pessoas é querer usar o seu Power Apps com um Excel. Por que eu estou falando isso? Porque quando você usa esses dados para conectar com o app, em alguns casos você vai ter alguns probleminhas que vêm muito em questão a situação. Não vou explicar aqui, não quero explicar aqui, porque senão vai confundir sua cabeça. Então aqui, o que você tem que pegar aqui, ó? A gente precisa de uma base de dados para mandar a informação. Não colocamos um formuláriozinho aqui? Ó, clica uma vez nele para você ver aí, ó. Clica uma vez nele. Você tá vendo que está mostrando umas bases de dados para você? Ó, alguns conectores aí? Então, a gente tem que conectar alguma basezinha. E o que eu recomendo para você? Você que está começando o aplicativo e até aplicativos mais complexos. A gente vai usar o SharePoint. Por que SharePoint? Porque o SharePoint ele já conecta muito bem com isso aqui. Funciona legal. Então, se você não sabe o que é SharePoint, está descobrindo agora, tem uma playlist completa no canal que eu falo disso, tá? Mas assiste a aula anterior, não vai ter erro, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou conectar com a basezinha que eu fiz na aula anterior. Eu vou abrir ela para você ver aonde eu estou acessando. Ó. Vou clicar aqui nos 9 pontinhos, SharePoint, e aqui no meu SharePoint a gente vai acessar o lista solicitação, que eu criei na última aula. Eu criei uma listinha que é tipo um Excel, mas preparado para o seu aplicativo. Ele já é desenhado para o seu aplicativo. Ponto importante para você. Se você não assistiu a aula anterior, vou dar uma dica para você. Antes de você assistir ela, continua um pouquinho aqui, só para você entender onde que ele vai conectar, e depois você pega essa ideia. Porque meu objetivo aqui é fazer você entender, depois você faz junto comigo, beleza? Então aqui dentro, ó, a gente criou as seguintes coluninhas. Então a gente colocou uma coluna de D, que é um númerozinho que vai sempre aumentar, quando que criou, quem que criou, o tipo da solicitação, o detalhamento. Então a gente basicamente criou uma listinha, é como se fosse um Excel, mas já organizadinho. Assiste ao anterior que você não vai se arrepender, beleza? Então essa listinha aqui, a gente vai conectar ela no seu aplicativo. Como que eu faço isso? Acesso aqui o meu aplicativo, vou lá na esquerdinha, e vou adicionar os dados, beleza? E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, SharePoint, e vou selecionar esse carinha aqui, ó. Depois eu vou clicar esse primeirinho aqui, e eu vou buscar onde que está a lista do SharePoint que eu estou fazendo.
Então, vou clicar aqui, ó, site exemplo, e vou pegar a listinha solicitação, beleza? Se você está fazendo com Excel já começou com Excel, se quiser seguir o mesmo conceito, não tem problema agora. Mas mais para frente você vai ter. Então, tenta fazer na listinha aqui que vale a pena, beleza? Então vamos lá. Agora, o que eu quero que você pegue de ideia aqui para a gente poder interagir com o seu aplicativo, mandar informação, consultar. Então aqui, ó, na direita, vamos começar primeiro pelo formulário, tá? Clica uma vez nele aí e você vai clicar na listinha que você conectou. Clica ela aí, ó, você vai ver a mágica que vai acontecer, ó. Vamos lá, ó. Clica aqui, vamos esperar um pouquinho. Olha a mágica que aconteceu. Ele trouxe pra gente as coluninhas que estão lá na minha base. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Eu tenho então quais colunas aqui, ó? Tenho o ID, criado, criado por, tipo solicitação. As que eu criei foram essas aqui, ó. Tipo de solicitação, detalhamento, urgência, responsável. Essas aqui. As outras, elas já vêm automático, que é o que eu explico um pouquinho na aula anterior, beleza? Então aqui dentro, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou organizar esse formulário, faça isso comigo também. Você vai ver que ele vai vir umas coluninhas que você não quer. Por exemplo, título, eu não quero. Tipo de conteúdo, eu não quero. Beleza, o que mais que está faltando aqui, ó? Tá faltando umas coluninhas ali, que é a coluna de ID, criado e criado por. E anexo também. Então vamos adicionar elas aqui, ó. Então, para a gente adicionar os campos, você pode selecionar o seu formulário e clicar aqui, ó, em campos. Beleza? Eu não vou adicionar aqui agora, porque a gente vai fazer isso daqui a pouco, porque você vai ver que ele prejudica um pouquinho a estrutura do formulário quando a gente adiciona os anexos. Mas daqui a pouco a gente faz isso, tá? Então vem comigo, ó. Vamos organizar ele aqui, ó. Então, primeiro eu quero que fique o tipo solicitação, depois o detalhamento, a urgência e o responsável. Então tá lá, ó. Tá vendo? Tipo da solicitação, detalhamento, urgência e responsável. Beleza. E agora? E agora? O que você vai fazer aqui, ó? Beleza, um formuláriozinho. Concorda comigo? O que está faltando a gente fazer aqui agora, ó? Vamos deixar ele um pouquinho mais bonito. Você está vendo que os campinhos estão pequenos? Clica uma vez no seu formulário, vamos aqui para a direita, ó, coluninha, e vamos deixar uma coluna só. Ó que massa, já ficou mais bonito. Não ficou mais bonito? Não está mais profissional? Então aqui, ó, tipo da solicitação, detalhamento, urgência e responsável. Beleza, o que eu vou dar mais uma dica para você agora, ó? Clica uma vez no seu formuláriozinho, vai ali na direitinha e seleciona o modo padrão para novo. E aí eu vou te mostrar aqui, ó. Depois de você clicar em novo, clica play lá em cima. Ó que massa, olha que profissional que já tá. Um formuláriozinho aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, ele já vai puxar as opções da sua lista do SharePoint. Detalhamento é o campinho de texto. Urgência é um campinho que traz as opções para mim. E o responsável são as opções que eu já defini lá, tá bom? De novo, essas opções eu cadastrei na aula anterior. E agora, o que a gente tem que fazer aqui? Depois de você conectar aqui, ó, o formuláriozinho está pronto. O que eu quero te ensinar agora? Eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Seguinte, o formulário ele é responsável por mandar os dados para a base, tá bom? E a galeria ela é responsável por mostrar os dados da sua base. Então agora, o que eu quero fazer com você? Primeiro eu vou te ensinar a mandar esses dados para a base e depois eu vou fazer esse cara que a gente mandou para a base aparecer aqui. A gente já vai ver isso. Então vem comigo aqui, ó. Num botão que você adicionou, eu vou usar esse aqui, ó, para poder enviar os dados para minha base, tá bom? Então clica ele uma vez. Lá na direita você vai colocar o nome, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no nome dele, enviar. Olha lá, já ficou enviar aqui embaixo. Beleza? Vou clicar uma vez nele aqui. Vou lá na esquerda, que você já entendeu, que é onde a gente coloca uma fórmula para ele. E olha que massa, pega a ideia aqui comigo, ó. Tem uma formulazinha que ela se chama enviar dados para a base. Basicamente é isso. E aí, o que você tem que fazer para usar ela? Clica uma vez no seu formulário aqui, vai lá na direita e copia o nome dele aqui em cima, ó. Form 1. Você pode renomear se você quiser, eu não vou. Volta lá para o seu botãozinho aqui embaixo, ó. Clica nele. Lá na esquerda. E você vai colocar aqui em cima a seguinte fórmula. Submit form. Essa formulazinha aqui, ó. Clica uma vez nela. Você vai colocar o nome do seu formulário e vai fechar aqui o parênteses. Olha só que legal. Então agora se eu vir aqui, salvar o app e dar um playzinho, né? Se eu preencher as informações dele aqui agora, ó, já está preenchido, né? Se eu clicar nesse botão, ele vai mandar o dado para lá. Você quer ver? Confia em mim, ó. Vou clicar em enviar aqui.
Olha lá. Você viu que o dado foi para a base? Quer dizer, parece que foi, né? Vamos voltar lá para o meu SharePoint. Voltei para ele aqui e vamos atualizar a página aqui, ó. Vou atualizar a página. Olha lá, apareceu. Então, tudo que eu mandei do aplicativo já caiu automaticamente para cá. Quais foram as colunas que eu criei no SharePoint? Foram essas aqui. Perceba que ele já criou um ID, já trouxe a data de quando foi criado e quem criou automaticamente, porque ele está conectado com o usuário da tela. Então, o usuário que acessou o aplicativo já automaticamente mandou a informação para cá. Beleza, então a gente aprendeu a enviar os dados. Você percebeu que aconteceu uma coisa? Clica o play ali em cima. Você viu que o formulário ele sumiu? Esse é um ponto importante. Toda vez que você for enviar um formulário, no botãozinho de enviar aqui, ó, eu aconselho você colocar aqui 2 pontos e vírgula, aqui, ó, ou se o seu tiver em inglês é só um, tá bom? Coloca essa função aqui, ó, reset form, essa funçãozinha aqui, ó. Copia o mesmo nome do formulário e cola ali em cima. Então agora toda vez que você mandar a solicitação, é que agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Dica para você, que agora ele bugou ali. Clica uma vez no formulário, lá na direita vamos trocar para editar e depois de novo, novamente. Então, clica play lá e pronto. Agora faz aqui comigo, ó, só um teste. Vai curtir o vídeo, agora você vai selecionar essa opção aqui. Depois você vai colocar um detalhamento aqui, né? Beleza. Vai colocar aqui qual que vai ser a urgência, o responsável, e vai enviar esse formuláriozinho aqui. Perceba, você viu que ele mandou os dados para a base e voltou para a configuração que ele já começou? Então a gente resetou o formulário, beleza? Esse vídeo vai ficar longo, você vai ficar louco comigo, mas não tem problema. Beleza, aprendemos a mandar o formulário. O que eu falei para você? A gente não quer consultar as informações aqui na esquerda? Faz aí comigo, ó. Vou te mostrar agora, ó. Então, o formuláriozinho, ele manda os dados para a base. Aqui na esquerda, ele consulta. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Clica uma vez na sua galeria, você vai conectar ela na mesma base de dados, ó. Clica uma vez e conecta aqui, ó. Você vai ver que massa que isso aqui é, ó. Quando você conectar, você vai ver que ele ficou meio esquisito, ó. Por quê? Porque a galeria, ela traz todos os registros que estão na sua base. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Então aqui, ó, eu tô com, deixa eu atualizar minha base aqui. Eu tô com 2 registros, concorda comigo? Então se eu voltar lá para o meu aplicativo, ele está trazendo aqui, ó, 2 itens, você tá vendo? Como é que eu confirmo ali as informações? Você tá vendo que tá estranho, não tá mostrando informação? O que eu faço? Agora, uma dica bem legal, ó. Vamos ver lá a base. O que ele tá mostrando para mim? Ele tá mostrando isso aqui, né? Só a urgência. Como é que eu consulto isso, ó? Clica uma vez aqui, ó. Você vai ver que ele não deixa se selecionar para baixo. Você só pode selecionar dentro dessa caixinha aqui, ó. A primeira caixinha, ela reflete para todas as caixinhas de baixo, tá bom? Então, esse campo, se eu mexer ele para cá, ó, ele mexe as de baixo também, tá bom? Você só pode modificar a primeira, tá bom? É como se as de baixo fossem um espelho desse carinha de cima. Mas vai fazendo comigo aí que eu não vou te confundir muito a cabeça. Faz comigo aqui, ó. Primeiro, o que eu quero fazer, ó? Nessa imagenzinha aqui, você vai clicar uma vez nela, tá? E eu quero mostrar a fotinho de quem criou o item para mim, ó. Troca lá em cima, ó, na imagem, tá vendo aqui em cima imagem? Vou apagar esse cara. Você vai escrever assim, ó. This item, em inglês aqui, ó. This item, ponto, criado por, você vai clicar aqui, ó, criado por, ponto, picture. Ah, olha que maneiro. Olha que maneiro, cara. Eu tô conseguindo trazer a fotinho de quem criou o registro. Olha que massa. Então, se mais pessoas criassem registros aqui, ia ficar com a fotinho da pessoa aqui. Animal, né? Beleza, o que mais que tá faltando? Eu quero que essa caixinha aqui, ó, essa caixinha, você pode clicar aqui no cantinho que dá para selecionar ela. Ó, eu posso aumentar o tamanho, diminuir. Então, eu quero que essa caixinha aqui dentro, ela mostre para mim um resumo da solicitação, com algumas informações principais. Eu não quero detalhamento. Por quê? Porque o detalhamento vai aparecer aqui no formuláriozinho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu clicar aqui, ó, um pouquinho em cima do média que está no meu aqui, você vê que tem mais um campo. Ah, como é que eu confirmo quantos campos tem nessa minha caixinha aqui, ó? Vai aqui na esquerdinha, seleciona esse cara, abaixa um pouquinho lá e busca a galeria aqui, ó. É que você vai ver, ó. Então ele tem um retângulo, tem um separador, uma flechinha,
um subtítulo, um título, tá vendo? Então, selecionando o título, o que que a gente vai fazer, ó? Aqui, ó, tá vendo ele selecionado aqui? Lá em cima, thisItem.título, a gente vai apagar esse thisItem.título e vai deixar só thisItem, tá? Por quê? Porque eu vou colocar um ponto aqui. Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei um pontinho aqui, ó? Porque ele vai trazer para mim todos os nomes das colunas que estão na minha base. Então, quais são as coluninhas que eu tenho lá? Eu tenho o criado por, tipo, solicitação. Eu quero usar aqui qual que foi o tipo da solicitação. Então, vamos voltar lá nessa caixinha aqui. Vou colocar lá em cima como tipo solicitação. Olha lá. Só que você viu que ficou meio bugadinho ali, ó, tá dando um erro? Por quê? Dica importante. Tá usando o seu SharePoint? Essa coluninha de escolhas aqui, ó, que te dá a opção para você selecionar, você pode colocar mais um ponto aqui e selecionar o velho, tá? Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, pode confundir, só seleciona ele aí. Olha lá que massa. Então eu sei que esse aqui foi o tipo da solicitação e aqui foi a prioridade. Massa, né? Então, ó, já está mais organizado. E você pode fazer a mesma coisa para os outros. Ah, eu quero adicionar mais um textinho. Ctrl C, Ctrl V, deixa ele em algum lugar aí, apaga lá em cima o ponto, né? Coloca o outro ponto e puxa outra coluna. Ah, eu quero a detalhamento. Olha lá, ó, esse aqui foi o detalhamento. E encaixa nessa primeira caixinha aí, ó. Nessa caixinha aqui, tá? Lembrando, a primeira é a única que você pode editar. As de baixo, elas só repetem o que estão em cima, tá bom? Vou apagar aqui. Então tá lá, ó que massa. Então se inscreva no canal em média. Última coisa aqui para a galeria, tá? Você já entendeu que ela realmente está mostrando a informação que está na base. Por quê? Porque eu conectei ela aqui na direita, ó. Então se você der uma olhadinha, ela está conectada aqui na lista. Então, você eventualmente vai ver que ele está puxando as informações da lista e a gente customiza o que aparece aqui nas caixinhas, tá bom? Última coisa aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode adicionar antes dele um novo campinho de texto e escrever, por exemplo, o título aqui, tá bom? Mas eu não vou colocar, vou deixar assim, que assim já está simples. Não vou entrar muito em detalhe para não complicar a sua vida. Então aqui, ó, o que está faltando quando você entra nesse item aqui? O que você acha? Não está faltando quando a gente clicar nesse carinha aqui, ó, tá vendo que tem uma setinha? Eu conseguir acessar as informações na direita? Então é isso que a gente vai fazer agora para fechar essa nossa aulinha que tem muita coisa já. Então vem comigo, ó. A gente vai aprender, então a gente aprendeu a enviar os dados e agora a gente tem que aprender a consultar eles no formulário. Então aqui na sua galeria, você vai clicar uma vez na setinha aqui. Lá em cima, ó, tá vendo que tem um onSelect? A setinha também tem uma função de selecionar ela e fazer alguma coisa. Então você vai apagar lá em cima, você vai escrever o seguinte, ó, edit form. Por quê? A gente não quer editar os dados desse cara. Na verdade, a gente tem duas opções. Ou a gente pode editar ou só consultar. Se você quiser, você pode clicar o Edit Form aqui e aí ele vai ficar no modo de edição. Se eu quiser só consultar, ao invés de Edit, eu vou colocar View Form. Aí, ó. É com V, tá bom? É o View Form, não Edit Form. Nesse caso, eu vou usar a setinha para consultar. Mas eu também vou usar uma setinha depois ali para a gente poder editar, fazer uma aulinha completa para você. Então, no View Form lá em cima, você vai pegar o nome do seu formulário aqui, ó, seleciona ele, pega a informação dele na direita, volta aqui para esse errinho que está dando, ó, ou você pode ou clicar no errinho e clicar aqui, ou ir lá onde está, né? Você já sabe onde está. Lá em cima e fecha a fórmula. Aí, ó. Então, olha que massa, ó, quer ver? Vou salvar, vou dar o play. Então, aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, piu. Ah, deu um erro, não deu? Por quê? Falta uma coisinha aqui, que é a última coisa para a gente fazer o dado aparecer. Mas ele já mudou a propriedade. Você viu que ele mudou? Já mudou. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse formulário, o que a gente tem que fazer, ó? Isso é muito importante. Eu não vou entrar tanto em detalhe, mas é só para você entender. O formulário, ele não está conectado com a sua galeria. Eles não estão conectados, a gente precisa conectar eles. Então, clica uma vez na sua galeria, vai lá na direita, copia o nome dela, clica no seu formulário aqui, vai lá na esquerda, lá em cima, clica na setinha e vai selecionar item, tá bom? Cola lá o nome da galeria, seleciona um pontinho e vai selecionar esse carinha aqui, ó. Olha que massa, funcionou. Então agora se eu der um play, tá vendo que ele tá aparecendo as informações aqui, ó, dessa solicitação? Se eu clicar no de baixo, olha lá, já apareceu também. Fiz uma telinha de consulta
aqui agora com você. Então aqui, ó, eu posso selecionar qual item eu quero ver nos detalhes. Você viu que massa? Você viu que simples? Então aqui já está funcional. Eu já consigo já mandar o dado para a base e consultar. O que está faltando aqui, ó, para fechar essa aula com chave de ouro para você? Ó, um bônus aqui, eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu vou ensinar você a editar os dados e também a fazer o formulário ficar novo. Por quê? Você está vendo aqui agora, como é que eu mando um dado de novo para a base? Ó? Não dá. Se eu clicar em enviar, vai dar erro aqui. Ó. Quer ver? Ó? Olha lá, você viu que deu um erro lá em cima? Por quê? Ele está falando, ó, cara, você está tentando enviar um formulário no modo de visualização. Vai dar problema. Só que, isso é um ponto legal. Por eu ter colocado a fórmula no enviar, ele resetou o formulário. Ele voltou o formulário para o modo de novo. Mas não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. A ideia é a gente clicar um botão aqui para ele colocar o formulário no modo de novo. Então, vamos dizer, ó, vamos selecionar aqui de novo o item da galeria, ó. Olha lá, já não dá para editar, tá vendo? Então aqui, ó, vem comigo, ó. Nesse botãozinho aqui, vai ficar com um errinho aqui, mas a gente já corrige, tá? Clica uma vez no botão. Lá na direita, lá em cima, você vai colocar aqui em novo formulário, ó. Escreve aí, ó. Novo formulário. Beleza. Vamos colocar um íconezinho? Eu vou colocar aqui, ó. Íconezinho de mais. Vou puxar ele um pouquinho aqui. E vou botar umas cores diferentes para eles. Vamos botar esse novo formulário aqui com, por exemplo, um azul neon aqui, ó. Um verde água aqui. E esse enviar aqui eu vou deixar o roxinho, né? Deixar o roxinho aí, ó. Que bonitinho. Beleza. O que mais que dá para fazer aqui agora? Nesse novo formulário, clica nele. Lá em cima, na esquerda, a gente vai colocar aqui uma função que vai fazer o formulário ficar novo. Então, eu vou colocar aqui, ó, new form. E vou colocar o nome do meu formuláriozinho. Eu posso escrever, eu sei que ele é form 1. Aí, ó. E vou fechar aqui em cima. Vou salvar ele de novo, vou dar um play. E aqui, ó, se eu clicar aqui agora, ó. Ah, ficou novo. Entendeu? Então é assim que a gente controla. O que eu vou dizer para você que seria um próximo nível? E lembrando, ainda vou mostrar para você como é que você edita o item. Mas, o que seria um próximo nível? Que a gente vai ver na nossa próxima aula. Já estou adiantando para você começar a pegar a ideia como a próxima aula vai ser importante. Tem alguns casos que você vai querer, por exemplo, fazer com que o botão de enviar não apareça se ele estiver no modo de visualização. Por quê? Como é que eu vou enviar um formulário no modo de visualização? Vai dar pau? Você viu que deu erro? Então a gente tem que botar umas formulazinhas para desaparecer, aparecer. Enfim, eu mostro isso na próxima aula, tá? E também, uma dica importante, que na próxima aula eu vou te ensinar também. Aqui, o que está acontecendo? Ó, ponto importante, tá? Para você pegar a ideia. Por favor, presta atenção. Essa sua galeria aqui, ela está conectada com a sua base, não tá? O que isso significa? Significa que ele está trazendo tudo que está na sua base. Então vamos imaginar que outro fulano aqui criou uma solicitação. Você entende que todo mundo vai ficar vendo a solicitação de todo mundo? Tem como a gente criar um filtro para só mostrar o que o usuário da tela criou. Então, se eu vim aqui e eu criei, eu só quero ver o que é meu. Entende? Então, dá para deixar muito mais complexo isso. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho para você. Então, vem comigo aqui, ó, só para a gente fechar essa aula. O que eu vou ensinar você? A editar esses itens aqui também. Então, aqui, ó, junto com esse íconezinho aqui, ó, clica uma vez nele, Ctrl C, Ctrl V aqui dentro, joga ele um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Ah, beleza. E essa setinha aqui, ó, eu vou trocar, ela vai lá na direita, ele tá aqui, ó, direitinha. Eu vou trocar para um lapisinho, que é um botão de editar. Clica ele aí, beleza. Vamos voltar lá em cima, aqui na esquerdinha, e eu vou trocar o view por edit. Aí, ó, edit form. Cuidado só para ele ficar exatamente assim, ó, é um parêntese só, às vezes a galera erra, tá uma dica aí. Vamos salvar e vamos dar um play. Aí, ó, que simples. Se eu editar agora, já consigo modificar as informações. Olha lá, teste 1, 2, 3, 4, a alta, o responsável, e eu posso enviar os dados. Olha que massa. Fechou. Você viu que ele ficou como modo de novo? Por quê? Aí aqui agora eu vou dar uma dica para você, ó. No botão de enviar, a gente não colocou o reset. O que é importante você saber aqui, ó? O reset, ele reinicia o seu formulário para o modo padrão dele. Qual que é o modo padrão? É esse aqui, ó. É o que a gente definiu no começo, lembra? É o que estava aqui na direita como novo. Esse é o modo padrão do seu formulário. Então, o que eu dou de dica, ó? Você pode escolher, depois de você enviar o formulário, qual que é o modo que você quer que ele fique? Eu quero que ele reinicie e fique no modo novo? Eu quero que ele reinicie e fique no modo de visualização? Você que manda, tá? Você que manda. Fechou.
Beleza, então aqui, ó, estamos com o formulário pronto, ó. Eu posso clicar e consultar a informação, eu posso editar e modificar a informação, eu posso enviar, eu posso clicar um novo formulário, beleza? Então aqui, ó, a gente já está com a lógica praticamente pronta. O que que você poderia fazer mais aqui, ó? Você poderia deixar ele um pouquinho mais bonito, colocar algumas cores, separar então um carinha com outro carinha. Então você vai deixando ele cada vez mais robusto, tá? Aí é com você. Você vai deixar um design do jeito que você achar que fica mais bonito aí para você. O que que a gente vai fazer aqui agora, só para você fechar o seu aplicativo e ter uma ferramenta funcional, uma ferramenta que você possa compartilhar com a galera e que funcione. Vem comigo aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Agora, com o seu aplicativo pronto, essa aula é completa, tá? Você vai vir lá na direita e vai clicar em publicar, aqui ó, publicar. Selecionou uma vez, você vai selecionar aqui ó, publicar essa versão, espera uns segundinhos aí. Em geral, a Microsoft ela adicionou uma função, mas às vezes aparece, às vezes não aparece, que é uma função que ele mostra quando que ele foi publicado, tá? Mas espera uns 10 segundos aí e confia que deu certo. O que que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai voltar aqui na esquerdinha, vai sair do seu aplicativo, não tem problema, tá salvo, né? Então fica tranquilo. Você vai acessar aqui na sua área página inicial, ou aplicativos também dá. Vai descer lá e vai achar o seu app, que é esse aqui, ó, solicitações. O que que você tem que fazer aqui agora? Ó, você vai clicar nos três pontinhos, partilhar ele, compartilhar, e você vai dar o acesso para todo mundo que vai usar o seu aplicativo. Muito importante, tá? Então, por exemplo, eu vou compartilhar o acesso com o Bruno. Clica uma vez nele aí. Vou compartilhar o acesso com o Ives. Tem que passar para a galera, tá? Senão a galera não consegue usar. Depois você pode clicar compartilhar, pode compartilhar, e ele vai enviar para essa galera o acesso do aplicativo. Já vão receber no e-mail automaticamente. E se você quiser, você pode copiar o link do app e fazer o seguinte, ó. Entra uma nova aba lá, cola o link e tá aí, ó, tá funcional, ó. Já abriu o seu aplicativo, ele vai pedir as permissões, as conexões. Clica permitir aqui e vai entrar no seu aplicativo. Olha que massa! Já estou usando ele aqui, um aplicativo funcional. Posso acessar aqui as solicitações, nova solicitação, posso enviar o formulário, editar as informações. Então aqui a gente fez a operação completa. Claro que dá para adicionar mais coisas, acho que essa aula vai ficar muito longa daí. Dá para adicionar aquele campinho de anexo que eu mostrei. Aonde? Vou mostrar para você aqui completo. Volta lá para o seu app, ó. Então como é que você volta? Página inicial, solicitações aqui, editar. Beleza. E agora, o que que você vai fazer, ó? Nesse botãozinho aqui, ó, vamos entrar na próxima página lá. Beleza. E aqui, ó, no seu formulário, você clica uma vez nele, você clica aqui em campos, ele permite você adicionar os campos. Posso adicionar um anexo, por exemplo, ó. Adicionar aqui. Beleza. Você vai ver que ele vai ficar meio grandão. Aí você tem que customizar, tá? Você pode esticar ele aqui, ó, diminuir um pouquinho o tamanho. Deixa bonitinho do jeito que você achar aí, tá? Então, quando você for adicionar um anexo aqui dentro, ó, você pode clicar adicionar anexo, seleciona qual que é o arquivo que você quer, muda o nome aí, né? Muda o tamanho dos campos aí, ó. Pode selecionar o tamanho dos campos e vamos enviar o dado para a base, ó. Então, ó, eu acabei de selecionar esse carinha aqui, ó. Se eu selecionar ele lá, você vê que a imagenzinha já foi para a base. Então é assim que funciona, tá bom? Não tem segredo. No formulário, o anexo está funcional, tá? Então aqui, de novo, dá para ir muito longe, dá para deixar muito mais bonito, tem muito mais campo, a aula vai ficar imensa, não é nem o intuito aqui, o intuito é só você aprender o basiquinho mesmo, que já faz funcionar. Mas, de novo, tem muita coisa, tá? Você tem muitos outros campos de entrada que você pode usar. Ah, eu não quero usar o formulário, posso usar o campo sozinho? Pode, mas aí qual que é o problema? Você tem que saber algumas formulazinhas mais avançadas. Não vou explicar nessa aula aqui que é muita coisa, tá bom? Última coisa importante para você ter o seu aplicativo funcional, para eu encerrar essa aula aqui com você. Seguinte, a sua lista do SharePoint, aqui ó, essa sua listinha, o que que acontece? A galera que for usar o seu app precisa ter acesso nela, senão não vai conseguir enviar os dados pro formulário. Se eles forem só olhar algum botão, clicar alguma coisa, mas que não interaja com a lista aqui, não precisa do acesso. Como que você vai compartilhar? Aqui para encerrar a aula completa para você. Você vai clicar aqui nessa sua lista aqui, compartilhar, vou selecionar aqui o Bruno da nossa empresa. Por que que isso é importante, pessoal? Se você não colocar quem que é a pessoa aqui, o que que vai acontecer? A pessoa vai tentar mandar um formulário no aplicativo e vai aparecer um monte de erro dizendo que não tem permissão, tarará. Então, se tem algum aplicativo na tua empresa que acontece isso, provavelmente você não tem acesso às bases de dados. Então tá aí
uma dica valiosa para você. Então, compartilha. Dica mais valiosa ainda, ó, para fechar a aula. Não clica em enviar. Se você falar para mim, Léo, mas eu não quero enviar a base, a pessoa não pode acessar. Faz o seguinte, ó, macete para você. Copia o link aqui, ó. Pode copiar o link. Aí, ó, a pessoa já vai ganhar o acesso automaticamente, já até entrou aqui, ó. Então a pessoa já ganhou acesso. Então, você não precisa compartilhar, então ela nem vai saber. Se você clicar em enviar, a pessoa vai receber o e-mail. Então tá aí uma dica legal. E, Léo, mas ainda assim a pessoa vai poder acessar a sua lista se ela tiver o link? Infelizmente vai. Mas tem como contornar isso, tá? Eu não ensino aqui no canal porque é algo mais avançado, mas tem como. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal que eu falo um pouquinho disso, mas não conectado com o Power Apps, que é o quê? Você precisaria criar um grupo de permissão exclusivo, que você não vai permitir a pessoa fazer algumas coisas aqui na lista. Tem uma aula aqui no canal que eu falo só de SharePoint. Vai na playlist que eu tô deixando na descrição ali que vai te ajudar, tá? Assiste a aula lá. Permissões. Então, beleza, agora, se a pessoa for aqui acessar o app pelo link que eu compartilhei, ela já vai conseguir usar. Então, você já tem tudo que você precisa. Você aprendeu a criar um menuzinho, acessar o aplicativo, criar a solicitação, editar no formulário. O que está faltando aqui para você? Criar filtros, para você aprender a filtrar essa sua galeria aqui, para mostrar somente o que a pessoa criou e não o de todo mundo. Para você conseguir criar algumas regrinhas, por exemplo, quando o usuário está em novo formulário, um botão não aparece, umas regrinhas lógicas, e a gente vai dar um toque visual até um pouquinho mais bonito aqui nesse seu formulário. Beleza? Então acho que aqui a gente consegue finalizar essa aula longa pra caramba. Então agora que você começou a construir o seu aplicativo no Power Apps, você já deve ter percebido que não é só sobre ficar criando tela, é sobre construir algo que realmente funciona dentro da empresa. E é exatamente isso que a gente vai continuar evoluindo nos próximos vídeos. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte lógica do aplicativo, onde você vai começar a entender como fazer esse sistema realmente funcionar no seu dia a dia, com regras, validações, comportamentos no seu aplicativo para fazer algo mais robusto. Então, se você quiser aprender isso de verdade, se inscreve aqui no canal, acompanha a série toda, igual eu comentei, a playlist completa tá na descrição, corre lá para você não perder nenhum vídeo. E se você tá olhando para isso aqui e tá pensando em aplicar na sua empresa, eu geralmente comento, a gente tem dois caminhos para você. Ou você pode implementar isso na sua empresa através de uma empresa profissional, link na descrição da nossa empresa que pode te ajudar, ou você pode se especializar. E a gente também realiza treinamentos corporativos, ou dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo aqui, já vai ter um curso completo para você, com tudo, passo a passo, para você mesmo aprender construir aí. Todos os links aqui na descrição para você. E agora, me conta aqui nos comentários, você já tentou criar algum aplicativo no Power Apps ou esse é o seu primeiro aplicativo? Realmente quero entender o nível que você tá para trazer conteúdos mais alinhados para você. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, obrigado por assistir e até mais.